Bem, companheirada, mais uma vez, bom dia. Como eu já saudei a todos, queria saudar aqui a presença dos nossos parlamentares, Orlando, Lindbergh e Ivan, meu companheiro de partido. Também dizer da importância dessa frente parlamentar mista em defesa dos bancos públicos, na medida em que não há, na nossa opinião, condições de afirmar um país soberano, um país que tem um projeto de futuro para o seu povo, de desconstrução da concentração de renda, de democratização do acesso à terra, de democratização do acesso às políticas públicas, de uma construção de um país menos desigual, por que não dizer para acabar com a desigualdade social no Brasil, se a gente não contar com o papel dos bancos públicos como elemento fundamental dessa construção. Acho que a fala dos companheiros parlamentares dá muito claro o momento que a gente está vivendo. Fosse 2 anos atrás, o ano passado até, o Congresso do Banco do Brasil e da Caixa estariam discutindo qual é o índice de reajuste a ser levado para negociação específica, se tinha debate de isonomia ou não, se tinha até vários setores legitimamente defendia a reposição das perdas do período Fernando Henrique Cardoso. E o que a gente está vivendo agora é impedir o retrocesso, não ao Fernando Henrique Cardoso de 1994, quando iniciaram aquele processo de perdas, mas perder tudo que a gente conquistou com a Constituição de 88, perder tudo que a gente conquistou com o Pacto Social da CLT de 43 e mais. Perdemos já com a Emenda 95, a Emenda Constitucional 95, que estabelecia um percentual do orçamento para investimento em políticas públicas, que remonta a um retrocesso da Constituição de 1937. Primeira Constituição a estabelecer um patamar mínimo de investimento na educação, o que demonstra o tamanho do retrocesso e o significado dessa movimentação da direita, que instalou um governo de maneira golpista, e foi um golpe, não há dúvida, para exatamente aplicar esse projeto de desmonte e para levar o povo brasileiro a um grau de empobrecimento e permitir a redução do valor da força do trabalho e permitir a superacumulação de riqueza por uma minoria que já é bilionária. Então, rapidamente, aqui nós não temos claro o papel dos bancos públicos na economia brasileira. Primeiro, atuar para a redução das taxas de juros que se pratica no Brasil. É fundamental a participação do Banco do Brasil, da Caixa Federal, dos bancos estaduais, inclusive do BNDES, para forçar uma redução drástica dos juros praticados no Brasil. Não apenas aqueles juros cobrados nas operações de tesouraria, que é a compra de títulos da dívida pública, a taxa Selic, mas também os juros praticados contra o povo brasileiro diretamente. O Ivan falou aqui do financiamento desses bancos públicos para a Rede Globo, por exemplo. Ivan, a Crefisa, essa financeira que financia o meu time, o Palmeiras, que financia o Jornal Nacional, o Bom Dia Brasil, a taxa de juros que a Crefisa cobra no crédito não consignado, que é aquele que oferece, é mais de 1.100% de juros ao ano. 1.100% ao ano. Nem o tráfico de drogas garante essa rentabilidade para esses caras. Então, para construir um país dos nossos sonhos, a participação dos bancos públicos na redução dos juros, uma política cambial que valorize e proteja a economia brasileira diante da voracidade do grande capital das multinacionais. Precisa mudar a política cambial e passa pelos bancos públicos. No financiamento da produção, da política de conteúdo nacional, da infraestrutura desse país, do financiamento
agricultura familiar. O Banco do Brasil é o que mais faz financiamento para a agricultura, mas nós queremos financiamento para a agricultura familiar, para produzir alimentos, para saudar e acabar com a fome no nosso país e poder suprir o nosso povo de segurança alimentar. Um processo onde os bancos públicos possam ser utilizados para o financiamento da educação e da saúde pública. Um processo onde os bancos públicos possam ser objeto de políticas estruturais para reverter o que marca a formação social brasileira, com esse grau de desigualdade, de concentração de renda, de empobrecimento de milhões. E por que não dizer de políticas públicas que revertam essa forma estrutural da superexploração ao povo negro, às mulheres, à comunidade LGBT e todos aqueles que são superexplorados, que nós sabemos que são políticas estruturantes, ainda que saibamos que a centralidade da luta de classe passa pelo trabalho e não há saída se a gente apontar um programa apenas que levante as questões de identidade, sem discutir a fundo como é que muda a estrutura fundamental da economia brasileira e como é que se distribui a riqueza produzida. E os bancos públicos têm um papel fundamental nisso. A Caixa, que já tem um processo acumulado, que atua juntamente com o povo mais pobre desse país, no seguro-desemprego, no pagamento do fundo de garantia, do PIS, no financiamento da moradia. Tem um exemplo aqui, Ivan. O Sindicato de São Paulo, inclusive, fazendo greve junto com os companheiros do MTST, na luta por moradia e na luta pela nossa categoria. É um exemplo que nós temos que seguir, que mostra a unidade fundamental da categoria bancária com os trabalhadores sem teto, com aqueles que precisam do banco público. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Do Banco do Brasil para financiar a reforma agrária nesse país que ainda não teve, e financiar a produção de alimentos. Portanto, a luta pelo banco público, como já foi dito aqui, não é uma luta apenas do empregado da Caixa ou do funcionário do Banco do Brasil. É a luta do povo brasileiro para afirmar um programa que possa projetar um futuro de igualdade, de desenvolvimento, de democracia, tão reclamada pelo nosso povo e tão vilipendiada por esse golpe instalado pelo grande capital para dizimar com o patrimônio público, para dizimar com os direitos trabalhistas e para entregar o resto que sobrou. Porque eles privatizaram mais de 30 bancos estatais e estaduais ao longo da década de 90. E nós não podemos perder o Banesp, o Banrisul, o BRB, outros bancos estaduais e fundamentalmente o Banco do Brasil, a Caixa, o BASA, o BNB e o BNDES, que tem que estar a serviço do povo brasileiro e não apenas ser um escritório de representação do sistema financeiro, do rentismo e daqueles que acumulam fortunas bilionárias, explorando o povo brasileiro, sugando as riquezas nacionais e invertendo o papel que deve ter um banco, que é de alocar a poupança interna, de alocar os recursos e o excedente de capital para as atividades necessárias. Não é para surrupiar a riqueza, transformar a riqueza, financiarizar a riqueza para que uma minoria possa viver no Brasil, em Miami, em qualquer lugar, sustentado em cima da exploração do povo brasileiro. Portanto, parabéns por essa frente. Vamos à luta, construindo de baixo para cima, dialogando com a população, dialogando com o povo, e nós temos que preparar a nossa campanha exatamente para discutir isso. Não índice, não a questão, esse economicismo que nós somos enredados, mas para discutir um projeto para o nosso país, para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro.